Esboços bíblicos de Salmos. 15. Charles Addon Spurgeon. Dicas para os pregadores. Sumário. Prefácio. A vida de um dos gigantes espirituais de Deus. Antes de sua morte, Spurgeon havia lido Peregrino uma centena de vezes. Todo o seu estilo literário foi poderosamente influenciado por John Bunyan. Ele tinha apenas um propósito na vida: pregar a Cristo em toda a sua glória e poder. Salmo 15. Assunto: este Salmo de Davi não tem dedicatória que indique a ocasião em que foi escrito, mas é muitíssimo provável que, junto com o Salmo 24, com o qual possui marcante semelhança, sua composição tenha sido de alguma forma ligada à remoção da arca para o Monte Santo de Sião. Quem assistia, quem cuidava da arca não era assunto insignificante, porque, como pessoas não autorizadas, tinham penetrado na missão. Davi não pôde na primeira ocasião completar seu propósito de levar a arca para Sião. Na segunda tentativa, ele foi mais cuidadoso, não só passando o encargo de carregar a arca para os levitas conforme divinamente nomeados, 1 Cr 15, 2, mas também deixando a cargo do homem cuja casa o Senhor havia abençoado, que era Obed-Edom, que com os muitos filhos ministrou na casa do Senhor, 1 Cr 26, 8, 12. Espiritualmente, temos aqui uma descrição do homem que é uma criança em casa na Igreja de Deus na terra, e que habitará a casa do Senhor para sempre lá em cima. Ele é essencialmente Jesus, o homem perfeito, e nele todos aqueles que pela graça são conformados à sua imagem. Divisão: o primeiro versículo faz a pergunta, os restantes a respondem. Chamaremos o salmo a pergunta e resposta. Dicas para o pregador. Vers. 1. Requisitos para ser membro da igreja na terra e no céu. Um assunto para autocrítica. Vers. 1. Comparação entre a igreja e o tabernáculo. A presença de Deus manifesta, sacrifício oferecido e vasos de graça preservados nele, inferiores e desprezíveis no exterior, gloriosos no interior. 2. Comparação de sua dupla posição à do tabernáculo. Móvel no deserto, e fixa sobre o monte. 3. Investigue qualificações para ser admitido na igreja e no tabernáculo. Faça um paralelo com os sacerdotes. Vers. 1. A grande pergunta. Pergunta feita por mera curiosidade, desespero, temor piedoso, pergunta sincera, alma preocupada com quedas de outros, fé santa. Dê resposta a cada uma. Vers. 1. O cidadão de Sião é descrito. Sermão, como o de Thomas Boston. Vers. 1. Ansiedade por conhecer os verdadeiros santos, até onde é permitido e proveitoso. Vers. 1. Deus é o único observador infalível dos verdadeiros santos. Vers. 2. Aquele que é íntegro em sua conduta. 1. O que ele precisa ser? Precisa ser direito, aprumado, em seu coração. Um homem torto não pode andar no prumo. 2. Como ele deve agir? Nem por impulso, ambição, ganho, temor ou bajulação. Não pode ficar encurvado para qualquer direção, deve manter-se reto. 3. O que ele deve esperar? Ciladas, armadilhas que o façam tropeçar. 4. Onde ele deve andar? No caminho do dever, o único em que pode andar em boa postura. 5. Onde ele deve olhar? Para cima, diretamente para cima, e então ele será reto. Vers. 2. De coração fala a verdade. Assunto: falsidade de coração e verdade de coração. Vers. 2. Primeira cláusula. O cidadão de Sião, um caminhante reto. Vers. 2. Cláusula do meio. O cidadão de Sião, um operador de retidão. Vers. 2. Última cláusula. O cidadão de Sião, um falador da verdade. Tema usado em 4 sermões por Thomas Boston. Vers. 3. Os males da crítica. Afeta 3 pessoas mencionadas aqui: o difamador, o vizinho sofredor e o que passa adiante a calúnia. Vers. 3. E não lança calúnia contra o seu próximo. O pecado de estar muito disposto a acreditar em rumores. É comum, cruel, tolo, injurioso, ímpio. Vers. 4. O dever de honrar de modo prático os que temem o Senhor. Com elogio, respeito, assistência, imitação. Vers. 4.
O pecado de medir as pessoas por outros critérios e não pelo seu caráter prático. Vs. 4. Última cláusula. O Senhor Jesus como nossa segurança imutável, sua promessa infalível e sua mágoa quando fica triste conosco. Vs. 5. As evidências e os privilégios de homens piedosos. Vs. 5. Última cláusula. Os piedosos são inabaláveis e seguros. Fim.